Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho. Vamos terminar bem a semana aí com muita informação. Como envelhecer bem cuidando da alimentação e o quanto uma dieta balanceada faz a diferença na saúde dos idosos. Muita gente queixa de dores no corpo e nas articulações nessa época do ano. Por que isso acontece no inverno e como prevenir? Você vai ver no TV ou Notícias de hoje, que tem também esporte. Uberlândia cedia nesse fim de semana os Jogos Universitários Mineiros. Continuam as comemorações dos 50 anos da Faculdade de Medicina da UFO e com homenagens. Tem também a nossa agenda cultural para o fim de semana e muito mais. O TV Notícias está no ar. Além das atividades físicas e de recreação, o projeto Afride da Universidade Federal de Uberlândia oferece informação e conhecimento aos homens e mulheres com mais de 55, 60 anos de idade. Estão sendo feitas palestras de aconselhamento para os idosos. O último encontro reuniu muita gente e discutiu a alimentação saudável. Para essa galera, o frio não foi motivo para ficar em casa, não. Aqui, todo mundo decidiu aprender um pouco sobre alimentação saudável. A alimentação saudável ela é a mesma para todos. O que vai variar é se tem alguma doença, varia o tipo de atividade física que a pessoa faz. E hoje eu vou falar um pouquinho dos 10 passos da alimentação saudável. Na verdade, como o tempo aqui é curto, eu reduzi em 5 passos, mas no geral, a gente precisa comer comida de verdade. Né? Então, o que é a comida de verdade? É aquela que a gente faz em casa, que a gente sabe todos os ingredientes que estão presentes nessa alimentação. E esse é só um dos temas tratados nas palestras de aconselhamento promovidas pelo Afride desde o mês de abril. A gente desenvolveu um projeto em unidades de saúde da cidade de Uberlândia, principalmente nas UAIs, com relação ao Dia Mundial do Rim. Né? O projeto era intitulado Ações para o Dia Mundial do Rim. E aí, quando eu entrei em contato com a Gisele para trazer as palestras para o Afride, ela já tinha intenção de fazer essas palestras de aconselhamento. Então, casou, né, a ideia do meu projeto com o projeto do Afride de ministrar palestras, principalmente sobre doenças que acometem muito a saúde dos idosos. Então, a única coisa diferente do meu projeto anterior que a gente fez foi dividir as palestras por temas. A ideia é não só estimular a prática do exercício físico, mas trabalhar a conscientização no público idoso. Ele já desenvolve há 25 anos atividades como hidroginástica, musculação, dança, pilates. E nesse semestre, nós inserimos mais essa atividade, que é a atividade de aconselhamento. No geral, para que ela serve? Nós entendemos que se o idoso ele entende a importância de realizar atividade física, ele se envolve mais. Então, nós estamos trabalhando na linha da conscientização e, por isso, as palestras de aconselhamento. Hoje o Afride atende 400 idosos e oferece, além das palestras de aconselhamento, várias outras atividades, tudo para melhorar a saúde e a qualidade de vida do público da terceira idade. E para o idoso que tem interesse em fazer parte do Afride, uma boa notícia. Daqui a uns dias, o projeto abre novas inscrições. No começo do semestre, abriremos inscrições. É só procurar a Secretaria do Afride com um documento de identidade. A dona Anitta é aluna no Afride há mais ou menos 5 anos. Ela faz aulas de hidroginástica e participa das palestras. Para a senhora, sempre é tempo de aprender. Eu tento mudar a minha alimentação. Quero perder peso, mas eu sei que eu não sei tudo, que hoje vou aprender mais uma porção, é por isso que eu estou aqui. Fico muito agradecido pelas pessoas que se dispõem a nos ensinar. E é isso mesmo, uma troca de experiências entre os profissionais e, é claro, também aos mais experientes em relação a hábitos ideais de vida, como a alimentação e outros mais. Pele e lábios secos. Quem não está sentindo a baixa umidade do ar? Não chove desde o início do inverno e assim deve continuar em boa parte da região. Vamos saber agora a previsão do tempo para o fim de semana. Como vai ser o sábado, você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o sábado é de sol forte, nada de chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Capinópolis, tempo nublado e variação da temperatura ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Araxá, a previsão amanhã é de sol forte durante o dia e fraco à tarde. A temperatura também cai à noite. Mínima de 16 e máxima de 24 graus.
Em Indianópolis, tempo nublado, mínima de 15 e a máxima chega aos 29 graus. Sol fraco e nenhuma previsão de chuva em Frutal. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. Durante o inverno, muita gente queixa de dores no corpo e nas articulações também. As dores na coluna, problemas como artrite, artrose, o conhecido bico de papagaio, a fibromialgia, costumam ser agravados nessa época do ano. Nós vamos saber por que isso acontece e como a gente pode também prevenir essas dores e muito mais. Eu recebo aqui o médico do esporte, o Dr. Fabrício Naves. Fabrício, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente fala de sensação de dores e é muito comum a gente mesmo se queixar nessa época do ano. Isso realmente acontece ou é apenas uma sensação de que o corpo realmente está respondendo alguma coisa? Isso acontece. A explicação, na verdade, por trás disso aí é que, na verdade, quando o inverno chega, né, a pressão barométrica cai e a temperatura também cai. O que acontece? Quando a gente está numa temperatura agradável, né, a pressão barométrica é maior e ela tende a comprimir os nossos tecidos. Tá? Quando cai a pressão, existe uma força que empurra de dentro para fora, tá? Isso gera um pouco mais de inflamação e gera um pouco mais de desconforto. É por isso essa sensação que todo mundo tem, né? E não é uma inverdade, não é uma falácia, isso realmente é comprovado, tá? Que as pessoas sentem mais dor ou sentem um pouco de desconforto durante o inverno. É mais comum em articulações, a própria musculatura ela fica um pouco mais comprimida, não sei se essa palavra é certa, mais ou menos é por isso? É mais comum nas articulações, né? Porque existe, na verdade, uma expansão do tecido, ok? Mas também existe, na verdade, dores musculares. Por quê? Né? O que gera lesão, na verdade, a gente sempre comenta isso, deve alongar antes, deve alongar depois. Na verdade, o que previne a lesão é o efeito do aquecimento. Então, sempre é bom, antes de qualquer atividade física, informar para o seu corpo que está vindo uma atividade física. Então, sempre aquecer. Inclusive, quando a gente alonga, na verdade, o que previne a lesão é o efeito do aquecimento que o alongamento dá. Tá? Alongamento é importante fazer, mas ele deve ser feito com certa frequência e periodicidade. O importante mesmo para prevenir lesão é aquecer antes do exercício. E durante o cotidiano mesmo, por exemplo, pessoas donas de casa que não praticam atividades físicas regularmente, a não ser as atividades de casa mesmo, não de ser atividades físicas, mas o que ela pode fazer para prevenir? Movimentos simples, por exemplo, ela vai limpar a casa, ela vai realizar uma atividade comum, ela pode fazer alguma coisa para evitar esse tipo também de dor? Olha, na verdade, para donas de casa, talvez seria a mesma indicação, fazer algum tipo de aquecimento antes de realizar a tarefa do dia a dia. Né? Para quem tem dores crônicas, e é que essas dores são agravadas pelo frio, né, enfim, ou pela queda da pressão barométrica, talvez seja interessante em momentos de muito frio, né, às vezes tomar alguma medicação para prevenir essas dores. Né, porque realmente existe um efeito inflamatório. Existe um pouco mais de inflamação durante temperaturas mais frias. E você falou uma situação muito interessante. Quando a pessoa já apresenta algum tipo de doença crônica ou algum quadro específico, é importante sempre o acompanhamento médico, até para saber o que realmente é direcionado. Existem talvez o que é básico, né, em relação a hábitos ideais de vida, mas tem sempre algumas particularidades também. Sempre. Na verdade, tem pessoas... Nós estamos comentando aqui sobre pessoas, na verdade, que não têm doenças, né? Mas as pessoas que já têm doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, né? A condição do frio ela pode ser muito agravante. Né? Existem algumas doenças, inclusive, que o frio, né, a exposição ao corpo a períodos muito frios, né, a temperaturas muito frias, pode, inclusive, dar necrose no tecido. Né? Então, é muito importante, às vezes, você cobrir, às vezes com luvas, as áreas mais expostas, às vezes usar algum anti-inflamatório nessas fases. Tá? Então, condições de doença, né, são diferentes de condições sem doença. Então, essas pessoas realmente têm que prestar um pouco mais de atenção. Fabrício, só para a gente fechar, em relação a hábitos ideais de vida, a gente tem que manter ao longo do ano, independentemente de estação, e se for nessa época do ano, ainda assim continuar com a prática do esporte e também com uma boa alimentação? Sim, essa orientação em relação à atividade física, acho que a gente está cansado de saber, já a mídia fala muito disso, né, dos efeitos benéficos do exercício físico. Mas é muito importante manter isso. Tá? E ambientes mais frios, temperaturas mais frias, e geralmente relacionados também à umidade também relativa do ar muito baixa, é importante hidratar, mais importante ainda, aquecer antes de começar o exercício físico. Né? Sempre é importante aquecer antes de começar a atividade física para não ter lesão. Que bom, olha, Fabrício, muito obrigado pelas informações, espero contar com você mais vezes aqui. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, continuam as comemorações dos 50 anos da Faculdade de Medicina da UFO e com homenagens a quem construiu essa história. Tem ainda tudo sobre as principais mudanças com a reforma trabalhista. O TV Notícias volta já.
E atenção, ficou mais caro passar pelos pedágios aqui da nossa região. O aumento aconteceu porque o DENIT não teria feito alguns reparos da BR-050 e a concessionária teve que fazer obras extras. Desde a meia-noite de ontem, a tarifa cobrada entre Uberlândia e Araguari passou de R$ 4,00 para R$ 4,40. E de Uberlândia a Uberaba foi de R$ 5,70 para R$ 6,30. Aumento determinado pela Justiça em quase 11%. Ainda em comemoração aos 50 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, ex-alunos, professores, médicos que ajudaram a construir essa história estão sendo homenageados. Em agosto de 1973, Melisségenes se tornou professor de Medicina Preventiva e Comunitária na Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. O pioneiro conta que a disciplina fazia parte do Departamento de Clínica Médica. Eu cheguei aqui como professor de Medicina Preventiva e Comunitária em 1973. No início, eu fui professor sozinho durante alguns anos e depois foram agregando outros professores. Foi professor antes mesmo da federalização da Universidade Federal de Uberlândia, que aconteceu em 1978. Ao longo de 38 anos de carreira docente, o Dr. Melisségenes acompanhou o desenvolvimento da Faculdade de Medicina e trouxe várias contribuições. O que mais me marcou nesses 38 anos foi ver o crescimento da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, que era o nome original dela, e que posteriormente, com a criação da universidade, ela se tornou federal e veio crescendo, crescendo, crescendo. No início, quando eu cheguei, existia apenas esse bloco A aqui e um bloco pequeno do hospital. E vi, ao longo desses 38 anos que eu fiquei como professor até me aposentar, vi todo esse crescimento e acompanhei todo o crescimento dessa universidade. Inclusive vi plantar várias árvores que hoje aqui eu olhei uma por uma. O professor aposentado, Dr. Carlos, foi aluno de Melisségenes. Conta a importância do homenageado para o novo Departamento de Saúde Coletiva. Melisségenes é uma figura emblemática entre nós. Foi o primeiro professor da instituição na disciplina de Medicina Preventiva e Comunitária, que depois evoluiu para o atual Departamento de Saúde Coletiva. Ele sozinho iniciou isso e depois nós fomos nos agregando e formando um grupo que hoje é um grande grupo, né? E que com as diretrizes curriculares nacionais hipertrofiou muito o nosso papel na graduação e hoje nós somos um departamento considerável. A homenagem contou com a presença de professores aposentados e em exercício do curso de medicina da UFO, docentes de outras áreas, amigos e familiares. Para eternizar um momento especial, a direção da Faculdade de Medicina, no ano do Jubileu de Ouro do curso, preparou uma placa com o nome de Melisségenes. Agora, eu acho que nós estamos trabalhando com a especificidade. E o professor Melisségenes é unânime, né, nessa necessidade de reconhecer. Eu lamento, assim, acho que a gestão sempre teve muita sensibilidade para isso e alguns departamentos já fazem esse evento de despedida de quando o professor aposenta. Mas eu acho que isso é muito tímido e eu lanço, né? Eu estou deixando a gestão, mas que as gestões futuras se preocupem muito mais em reconhecer. Justas homenagens aí a gente tem visto em relação à comemoração dos 50 anos da Faculdade de Medicina, e com certeza esses alunos, ex-alunos, ex-professores fizeram e fazem a nossa história. Foi aprovada a reforma trabalhista no Brasil e com ampla vantagem favorável. Nós já falamos aqui no TV Notícias sobre as principais mudanças e nós vamos discutir um pouco mais sobre o que continua igual e o que muda nas relações de trabalho, principalmente entre patrão e empregado. Aqui comigo está a advogada, a doutora Leila Gonçalves. Leila, muito obrigado pela presença aqui hoje, mais uma vez. Em relação à forma de contratação, o que a gente pode falar que é mais significativo na mudança? Na mudança, hoje, o negociado ele vai sobrepor ao legislado.
que significa isso? Eu tenho uma legislação, mas a partir do momento que eu fiz uma negociação coletiva, uma negociação com o meu empregado, isso eu não tenho que seguir o que está na legislação. Até o pessoal pergunta, fala, mas então o que eu negociei com o meu patrão vai valer mais do que a lei? Trocando em miúdos, é isso sim. Entendeu? O que eu negociei, independente se tem uma lei falando isso, eu vou seguir o que está negociado. Inclusive em relação às horas, Leila? A questão, não, existem alguns pontos, Flávio, que realmente assim, não pode ser modificado, porque são pontos, né, que constam na nossa Constituição Federal. Isso realmente só modificando a Constituição para o governo poder alterar. Então, esses pontos estão garantidos, não foi mexido. 13º, a questão do FGTS, né, 30 dias de férias, ou seja, os direitos básicos do trabalhador, eles foram respeitados. A questão das 44 horas trabalhadas, todo mundo pensa assim, essa reforma vai ficar pior, porque vai mexer no meu horário de trabalho, o meu 13º, as minhas férias. A gente fica tranquilo com isso, o governo ele não mexeu. Ele flexibilizou alguns pontos, por exemplo, questão das horas extras, eu tenho um limite de 44 horas. Hoje, com essa flexibilização, eu posso, entendeu? Trabalhar de uma forma diferente. Eu posso colocar o funcionário para trabalhar no período da manhã, depois ele tem ali um intervalo maior, ele pode voltar a trabalhar no período da noite. Então, vai existir essa flexibilização. E tem muita gente que acha que isso é ruim para o trabalhador. Em relação à garantia de permanência e manutenção do trabalhador naquela empresa, por exemplo, o empregador ele pode mandar embora a qualquer momento, como é que fica a questão do acerto também, do saque do FGTS, o que fica em relação a isso aí, até para saber da garantia dele de permanência no trabalho? A garantia do trabalho, a partir do momento que eu fizer qualquer negociação, primeiramente, eu tenho que constar num acordo que no prazo de 18 meses eu não posso fazer a demissão do funcionário. A outra situação do FGTS, se eu fazia um acordo, né, com o funcionário, esse acordo antigamente era proibido por lei. Mas existia, assim, aquele acordo, olha, você me deveva uma multa dos 40% para você sacar o FGTS da entrada no seguro-desemprego. Essa questão hoje ela é permitida, com um diferencial. O empregador ele vai pagar só 50% da multa, entendeu? Então, quer dizer, vai ficar bom para o trabalhador, vai ficar bom também para a empresa. Pedir demissão entra nessa situação. É só 50% da multa que o empregador vai pagar e eu vou poder retirar, entendeu, o FGTS e dar entrada no seguro-desemprego. Então, manter um seguro-desemprego. Agora, quando, por exemplo, eu faço, né, esse tipo de situação, se porventura eu pagar somente, entendeu, 50% da multa, a pessoa não tem direito ao seguro-desemprego. Entendeu? Ele retira ali 80% do FGTS que está depositado, mas ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, existe, né, essas variações. Mas tudo é muito novo, Flávio, que eu falo assim, temos que estudar, né, essa legislação nova, advogados, contadores, né, os próprios empregadores e empregados. Então, isso aí vai depender realmente assim, de um estudo, sem falar que o governo vai editar no período aí de 119 dias, né, 9 itens que ele considera assim, que precisa ser modificado no projeto, entendeu, que foi aprovado. E isso já foi assim, combinado entre a base governista e o próprio Senado que esses pontos seriam modificados. Inclusive o governo já até mandou o texto da medida provisória, consta isso, né, no Google da vida, é só a gente pesquisar, e esses 9 pontos serão modificados. Que bom, e olha só, a gente torce realmente que seja positivo para as duas áreas, aí, né, pelo menos para os dois lados, né, o trabalhador e o empregador também. Leila, muito obrigado pelas informações, espero contar com você mais vezes aqui. Muito obrigado. É só me convidar, tá bom? Muito obrigado. E daqui a pouco tem o nosso quadro aí, a Agenda Cultural. E mais, como estão os últimos preparativos para os Jogos Universitários Mineiros, que acontecem nesse fim de semana em Uberlândia. Eu volto já. Nesse fim de semana, Uberlândia será sede dos Jogos Universitários Mineiros, que vão acontecer em vários locais, inclusive no campus Educação Física da Universidade Federal. Mais de 170 atletas da UFO vão participar da competição. E nossa equipe acompanhou os últimos treinos. Aproveitou para saber também um pouquinho da história desses atletas.
Treinos pesados. E olha que é só o aquecimento, hein? Eles são da equipe do atletismo, que vai representar a UFO nos Jogos Universitários Mineiros. Claudinei é estudante de música, Langmar de dança. Já os irmãos Nicolas e Estevão estudam fisioterapia na UFO. Eles formam dupla também no esporte. A paixão pelo atletismo começou em 2013. Em 2016, começaram a treinar por conta própria. A meta agora são os Jogos Universitários Mineiros, que começam no domingo. Só nesse campeonato, o Estevão participa pela 4ª vez, tricampeão das Olimpíadas Universitárias, é bicampeão mineiro na modalidade 100 metros e na modalidade 200 metros. A lesão na perna não impediu o retorno às pistas, contrariando assim a previsão médica. Numa competição em BH, eu estava correndo a prova de 200 metros, finalizando a curva, eu senti uma dor insuportável. Depois eu fui no médico, foi diagnosticado que eu tive o rompimento da cabeça do bíceps femoral da perna, da musculatura posterior da perna. E, assim, quando ele disse que eu não poderia mais correr, eu fiquei muito triste, mas minha mãe e meu pai teve um papel fundamental, dizendo que Deus que vai determinar o que vai acontecer no meu futuro, né? E eu tive fé, eu confiei em Deus e sei que Ele tinha o melhor para mim. Eu sabia que o meu amor pelo esporte não ia acabar ali. O Nicolas também ficou parado por muito tempo. Com tendinite nos 2 joelhos, passou 2016 todo em tratamento e só neste ano voltou aos treinos. 2 horas e meia todos os dias. No Campeonato Brasileiro foi semifinalista na modalidade 400 metros e é também vice-campeão estadual. Eu vejo que o sonho é o que nos move a viver, né? Então, por isso eu não desisto do atletismo e eu vou lutar ao máximo para conseguir realizar esse sonho de me profissionalizar. Eles integram os mais de 170 atletas de 13 modalidades da UFO que vão participar dos Jogos Universitários Mineiros, de acordo com o coordenador da DIESO, Divisão de Esporte e Lazer Universitário da UFO. Das individuais, a gente está indo com um grande número de atletas no atletismo, que está com 16, a natação com 16 também e o judô com 14. Ainda segundo Adilson, a Universidade Federal de Uberlândia é referência nacional no esporte universitário. A Pró-Reitoria, ela é uma das únicas universidades que tem um setor específico para o esporte e lazer universitário. Então isso facilita bastante a questão dos projetos, da aplicação das atividades e da participação em competições. Claudinei, que é estudante de música e também vai participar dos Jogos Universitários Mineiros, foi o primeiro atleta do Instituto de Artes da UFO a ganhar medalha no atletismo. Ele explica que, por enquanto, não tem recursos para competir profissionalmente, mas no futuro quer viver não só da música, mas também do esporte. Quero seguir carreira nos dois, como profissional, é meu sonho, entendeu? O atletismo eu só não estou seguindo por falta de estrutura. A música ainda está mais engatilhada, mas isso aí, vamos conciliar os dois, vamos que vamos. Apesar das dificuldades, a paixão pelo esporte move esses meninos. E eles não vão desistir fácil não. E a gente fica aqui, só na torcida. E boa sorte aí aos nossos atletas, com certeza vão fazer muito bonito na competição aí no fim de semana. Além do Grupo Luta pela Vida, responsável pela manutenção do atendimento do Hospital do Câncer em Uberlândia, o Grupo Sementinha também colabora com ações beneficentes. E amanhã será realizado um bazar para arrecadar donativos. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia, é isso mesmo. O evento começa amanhã a partir das 9 horas. Quem traz mais detalhes para a gente é a Shirley Moura, voluntária. Shirley, o que é o Grupo Sementinha que promove o bazar? O Grupo Sementinha é um grupo de palhaços que vai todos os sábados, a partir da tarde, no hospital, levar o amor de Deus às pessoas. E no bazar amanhã, o que o público vai poder conferir? Tem muita coisa linda, muita roupa nova, roupa usada, calçados, feminino e masculino. É possível ajudar com doações? Ah, com certeza. A doação de todo mundo é muito importante. Qual é o telefone de contato para quem tem interesse em ajudar com doações? É 98812-2413. E o local e horário do bazar? Avenida Indaiá, 849. Muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E eu vou reforçar para você. O bazar amanhã acontece na Avenida Indaiá, 849, no bairro Planalto, das 9 da manhã às 6 da tarde. E tem mais programação para o fim de semana. Os eventos começam hoje à noite. Fique agora com a nossa agenda cultural. Para quem aprecia a arte, o ponto de encontro hoje é a Casa da Cultura. As exposições
As Cores que Habitam em Mim, de Elaine Corsi, e também Entre Linhas, de Suzy Vilas Boas, serão abertas daqui a pouquinho, às 8 da noite. Vale a pena conferir. Sábado tem o Encontro dos Alcoólicos Anônimos, AAD Minas Gerais. Na 26ª edição, o evento conta com programação variada e participação da Banda Municipal. É às 8 da manhã, na Arena Sabiazinho. Música de qualidade em um dos cartões postais da cidade é a pedida da noite de sábado. Tem recital curso livre de música no Teatro de Bolso do Mercado Municipal de Uberlândia. Começa às 8 da noite. Imperdível. Para fechar bem o fim de semana, domingo a dança toma conta da cidade. Tem prêmio de dança Uberlândia, do Grupo Vórtice no Teatro Municipal, às 4 da tarde. E o TV Notícias desta sexta-feira termina aqui. Boa noite para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tem mais informações a seguir no Jornal Minas, segunda edição.